Olá, seja bem-vindo. É muito bom saber que você decidiu complementar a sua jornada de estudos. Neste vídeo, abordaremos as teorias centrais trabalhadas até aqui. Tenho certeza que você sairá desta aula ainda mais preparado para embarcar nos desafios e oportunidades do comércio exterior. Vamos lá? A globalização levou à quebra de barreiras e à criação de novas perspectivas para os negócios. No entanto, este não é um conceito novo, não é? No mundo globalizado de hoje, a importância do comércio internacional não pode ser adequadamente discutida se as operações de comércio exterior não forem levadas em consideração. O progresso econômico de inúmeras nações é profundamente afetado por essas operações, sabia? Na era da comunicação avançada, as trocas culturais, sociais, políticas e comerciais são transmitidas instantaneamente em todo o mundo, e as consequências disso retornam com a mesma agilidade. Adeus fronteiras, olá interdependência. Por meios tecnológicos, os países uniram-se em uma dinâmica brilhante que alimenta o comércio e movimenta a economia. Assim, a troca de produtos atingiu níveis sem precedentes à medida que as nações compram e vendem à vontade. E o Brasil não é exceção, pois ele faz parte de toda essa jogada. Podemos dizer com certeza que o comércio internacional é uma obrigação para qualquer nação que procura atender às necessidades de seu povo. Afinal, sem envolvimento no comércio internacional, o comércio local não seria viável. E é aí que entra a importação, permitindo que as organizações adquiram recursos estrangeiros para fins de produção. Interessante, não é? Além disso, ao optarem pelo uso de componentes estrangeiros, as empresas podem diminuir os gastos de produção e ampliar os lucros. É o famoso ganha-ganha. Todo mundo sai feliz. E não é só isso. A importação pode ser responsável por elevar a excelência e qualidade dos produtos, assim como diminuir gastos e estimular a economia global. No meio disso, graças ao comércio internacional, as nações formaram uma forte interdependência, o que levou a uma gama diversificada de necessidades de importação. Bom, a verdade é que diferentes blocos econômicos se beneficiam do relacionamento entre si, pois nenhum país pode produzir sozinho todos os produtos necessários. Seria um sonho, mas a falta de recursos naturais, o clima inadequado e o desenvolvimento tecnológico ou a falta dele são alguns dos fatores que impulsionam a importação. Contribuindo para o desenvolvimento de diversos setores, o ato de importar pode gerar um impacto positivo na economia nacional. No entanto, antes de prosseguir com a importação, devem ser analisados aspectos como impostos, tempo, armazenamento e equivalência de custos. A questão de saber se a economia brasileira depende de importações é multifacetada e exige um exame minucioso das importações do Brasil e das outras nações. Contudo, aplicando os conhecimentos adquiridos nesta unidade, é possível apontar alguns dos prós e contras da importação de mercadorias. Um fator crucial a ter em mente é que o Produto Interno Bruto, PIB, e a economia global como um todo são substancialmente afetados por importações e exportações. Além disso, graças às importações, a economia recebe uma variedade de benefícios. Produtos ou recursos indisponíveis ou muito caros para serem produzidos domesticamente podem ser obtidos pela importação, por exemplo. Como resultado, alternativas mais econômicas e de qualidade superior tornam-se possíveis. A satisfação do consumidor aumenta com a importação de mercadorias, pois esse processo diversifica a gama de produtos no mercado interno e atende à demanda por opções ampliadas. E isso, por sua vez, melhora os padrões de vida. Por exemplo, a introdução de bens estrangeiros ou de alta qualidade não produzidos domesticamente oferece aos consumidores mais opções. Porém, nem tudo são flores. A redução da competitividade da indústria nacional e a perda de postos de trabalho no setor decorrem da superabundância de importações de manufaturados, desvantagem associada à importação de uma alta quantidade de bens e serviços. Além disso, o PIB pode enfrentar consequências negativas como resultado, considerando desequilíbrios no comércio internacional, que podem ocorrer quando a importação de bens e serviços não é devidamente monitorada, resultando em uma balança comercial negativa quando as importações superaram as exportações. Pensando nisso,
O que esse desequilíbrio pode causar afinal? Nesse cenário, uma moeda valiosa é drenada do país e surge um déficit comercial. Esse famigerado fenômeno econômico pode acabar prejudicando a demanda por produtos e serviços domésticos, afetando potencialmente o PIB. Veja bem, é unânime o discurso de que as relações exteriores possuem uma enorme força no PIB. E não seria para menos, não é? As importações são uma espécie de ativo, proporcionando economia, boa qualidade e variedade aos consumidores. Ao mesmo tempo, porém, não é tão simples. Importar equipamentos de alta tecnologia também pode dar uma vantagem a certos setores no Brasil. Germán Segre, um dos autores que trabalhamos na unidade, explica que as empresas adaptam processos às próprias necessidades, sistemas e diretrizes. Por isso, é realmente essencial dar uma olhada em como diferentes empresas gerenciam as devidas operações de importação. Pode haver diferenças e particularidades. Atenção! É importante, contudo, que você tenha conhecimento dos principais passos e das etapas que compõem um fluxograma de importação. Vamos relembrar? A primeira etapa, como você deve lembrar, é a solicitação de importação, considerando os órgãos reguladores do Inmetro e da Anvisa. Juntamente à viabilidade jurídica e à classificação fiscal, solicita-se a importação de um produto e indica-se sua quantidade, a famosa levantada de mão. O próximo passo diz respeito à definição do produto e modal, ou seja, do meio de transporte pelo qual o produto ou mercadoria será enviado. Junto ao solicitante, a organização investiga o meio de transporte e qual produto será importado, analisando várias opções, incluindo transporte dutoviário, rodoviário, ferroviário, aéreo ou marítimo. Agora é hora de planejar a logística de importação. Nesse momento, a disponibilidade das transportadoras é verificada pela própria empresa, após a definição da quantidade e do modo de transporte. Isso garantirá que o pedido possa ser atendido. Caso a empresa importadora esteja atendendo ao pedido de um cliente, a validação dos valores, as definições e os prazos da transação, incluindo a forma de pagamento, o Incoterm escolhido e o valor, é de responsabilidade do solicitante, junto dos especialistas pelo processo de importação. E isso é obtido mediante um documento de negociação, o Proforma, para garantir a precisão. Agora chegou um momento crucial para a definição das próximas etapas, o de verificar se o solicitante, maior interessado na operação, aceita ou não as condições de importação. Em caso de discordância, o processo deve ser repetido, o que é uma pena, mas acontece. Por outro lado, se tudo sair como planejado, a importadora pode seguir com o fluxo. Em seguida, para iniciar a operação, a empresa informa a transportadora e, enquanto isso, negocia os prazos de embarque com o exportador no país de origem. Depois desses trâmites, a data de embarque é comunicada pelo exportador e o importador solicita os documentos necessários para dar andamento ao processo de importação. Chegou a etapa de revisar e verificar os documentos da carga e adquirir a licença de importação, LI, pelo sistema Syscomex. Por fim, a minuta da Bill of Lading, BL, que é o contrato de transporte entre o embarcador e o transportador, é recebida e a mercadoria é transportada até o país de destino. Após informar ao solicitante os custos e tributos estimados, dá-se início ao preenchimento do documento de declaração de importação, DI, e a elaboração dele. Esse documento é fundamental para o desembaraço aduaneiro, pois regulariza os detalhes do processo de importação. Assim, as despesas previstas e o preenchimento da DI são aspectos simultâneos do processo de importação. Por fim, há a etapa de parametrização. Você se lembra dela? Essa é a etapa mais aguardada. Os canais de desembaraço aduaneiro são categorizados em diversos parâmetros de itens. Verde, desembaraço automático. Amarelo, exame documental. Vermelho, verificação física. E cinza, procedimento especial de controle aduaneiro. Bem, mas à medida que uma organização cresce, a demanda aumenta e os mapeamentos e fluxogramas de importação podem precisar de ajustes. Portanto, lembre-se, esse fluxograma não representa todas as etapas de importação possíveis e existentes, mas destaca os estágios críticos e essenciais. Isso significa que há outras etapas possíveis, a depender do produto, da empresa e até do solicitante. Ou seja, é importante levar em consideração que certas importações vêm com as próprias peculiaridades e necessidades.
Ufa! São muitas etapas, não são? Como um profissional de comércio exterior, é fundamental que você entenda cada etapa do processo de importação de produtos. Mas não se preocupe, a prática leva à perfeição e ter uma visão macro do gerenciamento de importação pode beneficiá-lo na compreensão do significado de cada estágio. Agora, que tal nos aprofundarmos no tema do drawback, um dos exemplos desta unidade? A partir dele, descobriremos outros regimes aduaneiros especiais. Vamos mergulhar no universo dos regimes aduaneiros especiais e analisar os mais utilizados: admissão temporária, área de livre comércio, exportação temporária, drawback e entreposto aduaneiro. O drawback é implementado com um único objetivo: incentivar o comércio internacional, diminuindo os custos de produção de produtos exportáveis, tornando os produtos mais competitivos no mercado internacional. Mas, além dele, vários regimes aduaneiros especiais foram introduzidos no Brasil para enfrentar a carga tributária que dificulta as atividades de comércio exterior. Bem, pois saiba que ainda não acabou. Existem 3 categorias de drawback: isenção, suspensão e restituição de impostos. Por meio da isenção, os impostos que incidam sobre mercadorias importadas em quantidade e qualidade semelhantes às de uma importação anterior desaparecem com o vento, e em vez disso, esses tributos são utilizados na industrialização dos produtos que serão exportados. Com relação ao segundo tipo, ficam temporariamente suspensos os tributos incidentes sobre bens importados destinados à utilização industrial em produtos exportados. Por fim, é devolvida a retirada dos tributos que incidam sobre insumos importados para uso na elaboração de produtos exportados. Além disso, precisamos relembrar as diretrizes da Câmara de Comércio Internacional, ICC. Essas diretrizes, vale dizer, foram pensadas para lidar com disputas que surgem de desacordos contratuais internacionais entre exportadores e importadores. Elas incluem regulamentos para transferência de bens, despesas de transações e responsabilidade por danos. Você os conhece? É isso mesmo, vamos conversar sobre os Incoterms, que servem como cláusulas contratuais que delineiam prazos para transferência de responsabilidade entre compradores e vendedores em contratos comerciais internacionais. Os Incoterms são cruciais para simplificar os procedimentos de exportação e importação, pois esclarecem os papéis e deveres de cada parte e definem a instância de transferência de risco. Vamos a um exemplo? Bom, a verdade é que as mãos do vendedor são lavadas do processo ao utilizar o Incoterm EXW, ex-works, um dos mais comuns. Esse termo possui flexibilidade nos meios de transporte, podendo ser terrestre, marítimo e aéreo, e transfere a responsabilidade para o comprador no momento do carregamento. No que se refere à importação de produtos e mercadorias, cada caso é particular, ou seja, dependendo do tipo de produto, será realizado um tipo de processo. Por isso, sem neura, tome nota das etapas citadas aqui e fique tranquilo, pois você está se preparando para um excelente futuro profissional na área de comércio exterior. Chegamos ao fim deste vídeo, espero que tenha sido um momento para reforçar seus aprendizados. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo! É bom saber que você escolheu enriquecer sua jornada de estudos. Neste vídeo, exploraremos as teorias fundamentais acerca dos fundamentos, rotinas e planejamento de importação. Ao término desta aula, você estará ainda mais preparado para mergulhar nos desafios e embarcar em uma carreira incrível como profissional de comércio exterior. Preparado? Até aqui, você já compreendeu que as empresas se beneficiam muito com as importações de diversos bens e mercadorias. Ao importar, as organizações podem ampliar seus horizontes e acessar novos mercados, abrindo oportunidades para oferecer aos consumidores opções mais ricas. A ampliação da variedade de produtos disponíveis, por sua vez, impacta diferentes aspectos da economia, levando a melhorias no bem-estar social. Mais acesso a produtos de alto nível e tecnologia de ponta gera, consequentemente, mais qualidade de vida para os consumidores, pois eles podem escolher entre uma ampla gama de produtos. A inovação e o progresso em vários setores da economia prosperam quando as empresas obtêm acesso a tecnologias avançadas e produtos de alta qualidade. Para se manterem competitivas, as companhias apostam, é claro, em desenvolvimento,
Desse modo, elas são capazes de oferecer produtos de última geração e que atendam às exigências do mercado. Aí é que percebemos que essas ações não apenas aumentam a qualidade dos produtos, mas também estimulam uma competição saudável entre as empresas. A experiência do usuário é geralmente aprimorada pela tecnologia avançada integrada aos produtos, levando a maior durabilidade, confiabilidade e eficácia. Por conseguinte, isso resulta em menos problemas relacionados ao desgaste e uma vida útil mais longa, bem como em consumidores satisfeitos e economia em movimento. Mas o que tudo isso tem a ver com a importação? Bom, ela é uma das grandes responsáveis por isso, já que, com ela, as empresas locais tendem a melhorar a qualidade de seus produtos e serviços em função do aumento da concorrência. Isso fomenta, portanto, uma cultura de buscar acompanhar ou superar as importações em termos de qualidade e avanços tecnológicos. Contudo, não basta apenas querer importar, é preciso saber como fazê-lo. Assim, para que as organizações consigam impactar o consumidor de forma significativa, uma estratégia bem planejada e voltada para resultados é fundamental nas operações. A eficiência dos processos de importação depende de uma abordagem inovadora e sistemática. Os processos existem para facilitar as rotinas, otimizar o tempo dos profissionais e, assim, alavancar resultados. Nesse sentido, a seleção criteriosa de fornecedores confiáveis se torna fundamental para garantir a qualidade dos produtos importados e cumprir os prazos acordados. O estabelecimento de contratos favoráveis é essencial, pois garante preços competitivos e cláusulas de proteção em caso de circunstâncias adversas. Além disso, é importante que o profissional de comércio exterior lide com proficiência na gestão e logística das operações de importação. Essas habilidades são necessárias, pois abrangem conhecimentos importantes sobre transporte, armazenamento e distribuição dos produtos, respeitando as normas alfandegárias e aduaneiras. E uma maneira interessante de aumentar a eficácia operacional e minimizar os desafios logísticos é a de integrar técnicas modernas, como as tecnologias de monitoramento e o rastreamento. Além do mais, a identificação dos produtos e a entrega aos clientes são contempladas pelo planejamento, abrangendo todas as etapas do processo de importação. Para empresas que buscam sustentabilidade e sucesso, uma abordagem bem planejada e estratégica é essencial. Sabe por quê? Bem, com isso é possível otimizar recursos, diminuir riscos e aproveitar oportunidades. Para ingressar no mercado internacional com êxito, as empresas devem estabelecer um plano e organizar seus objetivos, metas e expectativas. Ao fazer isso, as organizações aumentam a sua credibilidade e influência no campo da importação. Além disso, descobrir meios eficazes para iniciar o processo de importação é fundamental para internacionalizar seus negócios. Agora, como importar? O processo de importação aqui pode ser bastante complexo devido a vários fatores, como procedimentos burocráticos e regulatórios, altos impostos e taxas, infraestrutura logística limitada, instabilidade política e econômica, flutuações cambiais e concorrência de produtos nacionais. Mas não fique com medo, mesmo se estiver com aquele frio na barriga só de pensar na quantidade de desafios existentes nos processos de importação. Ao longo da unidade, você já adquiriu as principais habilidades e conhecimentos para atuar na área. Identificar riscos, lidar com regulamentações alfandegárias, avaliar custos, escolher fornecedores internacionais e desenvolver estratégias de importação são alguns dos saberes que você já aprendeu. Esses conhecimentos te ajudarão a orientar organizações na tomada de decisões estratégicas e eficazes ao planejar e executar operações de importação. O primeiro passo ao embarcar na rica jornada de importação é considerar termos comerciais que sejam benéficos para ambas as partes, tanto para o vendedor como para o comprador. Por outro lado, é igualmente importante garantir que a importação desejada seja permitida e não tenha nenhum obstáculo administrativo ou técnico. Assim, a verificação de pré-requisitos e limitações é uma etapa crucial nesse processo. Ao se pensar em importar mercadorias, deve-se avaliar também sua semelhança com produtos já fabricados no país, pois influencia nas alíquotas de impostos. No entanto, antes de considerar uma importação, é importante realizar um exame abrangente dos gastos para determinar a viabilidade.
pois no início uma importação pode parecer atraente, mas resultar em inviabilidade devido a custos e impostos. Fique atento. Outros pontos que você, como profissional de comércio exterior, deve se atentar são: 1. Condições comerciais ou logísticas. Aqui, para descobrir as melhores condições de negócios possíveis, é importante avaliar fatores-chave, como transporte, prazos, segurança e despesas com frete. 2. Verificação de exigências. Para evitar quaisquer complicações legais, é melhor verificar com antecedência se o produto que está sendo importado possui requisitos ou regulamentos específicos em vigor. E 3. Análise de custo e viabilidade. Para importar mercadorias com sucesso, esse exame é fundamental. Isso inclui uma análise de todos os custos, como remessa, taxas alfandegárias, impostos e conversão de moeda. Para que os processos de importação tenham sucesso, portanto, é crucial avaliar meticulosamente as despesas, seguir as leis e estabelecer sistemas de entrega eficazes. A adaptação dessa estratégia permite que as empresas minimizem os custos e melhorem a probabilidade de obter resultados favoráveis. Isso requer reconhecer e regular os riscos potenciais e garantir que todos os procedimentos cumpram os regulamentos legais com a máxima eficiência. Desse modo, as organizações otimizam as vantagens monetárias e funcionais das importações, facilitando seus objetivos de negócios. Bom, para iniciar qualquer processo de importação, as empresas ou pessoas físicas precisam estar habilitadas. Assim, é neste momento que falamos do radar. Você se lembra? Nesta unidade, falamos bastante acerca dele. Essa qualificação, para iniciar o processo de importação, envolve um registro como importador ou exportador, exigência regulatória implementada via Siscomex e fiscalizada pela Secretaria de Comércio Exterior e pela Receita Federal. O Siscomex, nesse sentido, permite que bancos selecionados concluam transações globais, além de fornecer acesso ao sistema para corretoras e bancos. A autorização no Siscomex, conforme já abordado em nossa unidade, ocorre em duas categorias: pessoa jurídica e pessoa física. A primeira abrange 3 modalidades, entre elas a autorização expressa, com requisitos menores para aprovação, que permite o transporte de até R$50 mil ao longo de 6 meses, sendo uma alternativa mais simples às demais modalidades. A importação de até $150 mil em um período de 6 meses é permitida na modalidade de licença limitada. E por último, há a opção de licença ilimitada para empresas que pretendem ultrapassar esse limite. Estratégias efetivas de importação devem levar em conta mais do que apenas as autorizações oferecidas pelo Siscomex, sabia? Para garantir o sucesso, é fundamental rever as despesas de importação, incluindo impostos e taxas, com um olhar crítico. Então, somente assim, você poderá construir uma abordagem abrangente e informada para suas necessidades de importação. Portanto, lembre-se de incluir em seu checklist a pesquisa sobre as taxas e tributos e considerar os principais: COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS, Programa de Integração Social e Imposto de Importação. Os cálculos de custos de importação são diretamente afetados por cada um desses componentes. É evidente que, a fim de garantir a obediência legal para os negócios das empresas, é necessária uma compreensão abrangente do planejamento de importação. Isso não apenas evita circunstâncias desfavoráveis, mas permite que vantagens ótimas surjam das atividades de importação. Mas será que as empresas podem importar tudo o que desejam sempre que quiserem? Não é bem assim. Devido a ordens governamentais ou acordos internacionais, pode haver circunstâncias em que certas mercadorias sejam proibidas de entrar no país. É importante observar que essas restrições também se estendem à origem do produto. A violação desses regulamentos pode levar a repercussões legais, por isso é vital estar familiarizado com as regras para evitar complicações indesejadas. Além disso, há também as importações suspensas, as quais, antes de serem introduzidas no país, requerem aprovações adicionais ou podem ser temporariamente restringidas. A suspensão se deve a motivos como investigações em andamento, questões regulatórias ou circunstâncias específicas,
que exigem avaliação antes da autorização total. Desse modo, garantir a conformidade é crucial e seguir os procedimentos adequados é essencial depois de entender os motivos por trás da suspensão. Por fim, quando se trata de importações, a consignação é um arranjo único em que um importador atua como intermediário para um fornecedor. O fornecedor envia as mercadorias, mas mantém a propriedade até que sejam vendidas ou usadas. O importador é responsável pela divulgação e distribuição dos itens, mas só paga ao fornecedor após a venda com sucesso. Para garantir um bom funcionamento e evitar possíveis divergências, é fundamental compreender plenamente os deveres e compromissos associados a esse tipo de transação. Nossa, são muitos passos e muitas etapas, certo? Mas acalme-se, pois ainda há mais, já que é importante lembrar que eles são necessários a fim de assegurar que não ocorra concorrência desleal, bem como problemas na economia. Além de tudo isso, é relevante possuir um conhecimento sólido sobre os contratos internacionais, tanto quanto compreender a importância da autorização, exigências regulatórias e classificação fiscal. Os contratos são instrumentos complexos, sim, mas são significativos para regular as operações e garantir o cumprimento das obrigações assumidas. Proporcionando clareza e segurança para ambas as partes envolvidas, vendedor e comprador, os contratos internacionais estabelecem as bases jurídicas e comerciais das negociações. Sua função se estende a definir os direitos e obrigações das partes, incluindo aspectos como preço, prazos, condições de entrega, garantias e resolução de disputas. Por meio de negociação e redação cuidadosas, os contratos podem minimizar riscos, evitar conflitos e estabelecer as bases para operações de comércio exterior bem-sucedidas. Acredito que você já saiba, mas é importante repetir. Prosperar nesse universo implacável exige mais do que apenas teoria, requer um know-how prático. Portanto, entender o material apresentado nesta unidade é crucial para garantir um futuro brilhante em sua profissão. Aproveite essas chances e busque, consistentemente, novos conhecimentos para garantir a sua evolução e sucesso como profissional de comércio exterior. Este vídeo chegou ao fim e espero que tenha sido uma oportunidade para contribuir com a sua jornada nesta disciplina. Bons estudos! Olá! Ao longo desta aula, vamos nos aprofundar em conceitos cruciais que abrangem a economia, as taxas de câmbio, as políticas comerciais e até as agências classificadoras de risco. Você está pronto para começar? Eu sei que você já deve estar dominando todos os termos essenciais, as rotinas de comércio exterior e, igualmente, o planejamento estratégico. Mas, além disso, você também precisa dar um check em temas como taxas de câmbio e macroeconomia. A compreensão de como as flutuações da taxa de câmbio abalam o comércio é crucial, dados seus efeitos significativos sobre a atividade econômica doméstica. A valorização ou depreciação da taxa de câmbio é capaz de afetar drasticamente a economia. A apreciação da moeda local pode levar a produtos importados mais baratos, criando concorrência para os fabricantes locais e favorecendo o consumo de produtos estrangeiros. Isso cria um impacto negativo nas indústrias exportadoras, que também podem sofrer com o aumento do valor da moeda. O câmbio é influenciado por uma série de fatores, sendo o comércio exterior apenas um deles, sabia? De fato, o comércio exterior é um ator significativo, mas há outros competindo por atenção, como o fluxo de investimento estrangeiro, as políticas monetárias de uma região e o status geral da economia global. Para compreender as oscilações da taxa de câmbio, precisamos entender o conceito de preço de paridade de compra, já que ele afirma que uma moeda deve possuir igual poder de compra em todas as nações. Observamos que a balança comercial tem efeitos sobre as taxas de câmbio. Isso porque a moeda é um produto sujeito às leis de oferta e demanda, que também são reguladas pelo mercado de câmbio. Para qualquer empreendimento de importação ou exportação, compreender a funcionalidade das taxas de câmbio é crucial devido ao seu papel vital no processo de importação. A conversão de preços de itens estrangeiros em moeda nacional durante as transações é um aspecto fundamental na determinação dos custos de importação, sendo a taxa de câmbio o fator decisivo. Além disso, a concorrência de mercado pode ser prejudicada em virtude de aumentos significativos nas despesas de importação, como resultado de mudanças desfavoráveis na taxa de câmbio.
As taxas de câmbio têm um impacto direto em quanto custa obter bens e serviços por meio de importações. Como você pode imaginar, as taxas de câmbio nunca são constantes, pois elas são afetadas por vários fatores, tais como as políticas monetárias e os fluxos de capital, bem como as condições econômicas externas e internas. Essas fontes de influência dão origem a oscilações, as quais, por sua vez, podem durar de alguns dias a vários meses, ou mesmo levar a mudanças mais severas nas taxas de câmbio entre diferentes moedas. Contudo, quando se fala em taxa de câmbio, não se pode desconsiderar a macroeconomia e as políticas econômicas. Aliás, esse é outro tema super relevante para que você, profissional de comércio exterior, consiga ampliar seu escopo de atuação e até compreender como a economia funciona. Dito isso, você sabia que há um segmento particular da teoria econômica que se concentra em examinar a economia como um todo? Essa é a macroeconomia. As duas partes da macroeconomia são divididas entre aspectos monetários e reais. As questões monetárias se aprofundam na política monetária, nas taxas de juros, na oferta monetária e no sistema financeiro. Essa arena é a mais impactada pelos vários negociantes nos mercados de capitais. Em contraste, a parte real examina o crescimento econômico, a renda, o emprego e a produção. Os governos geralmente visam alcançar a estabilidade econômica por meio de várias metas macroeconômicas. Uma delas é controlar a inflação ou impulsionar o crescimento econômico, especialmente durante uma recessão, o que pode ser alcançado mediante as diferentes políticas econômicas. Nesses momentos, a economia tende a desacelerar, levando à redução do investimento produtivo, queda da renda, aumento das taxas de desemprego e outras consequências indesejáveis. Além disso, você deve lembrar que uma etapa essencial no planejamento de importações é avaliar a viabilidade e o custo da importação. Essa análise requer a busca de informações atualizadas sobre as taxas de câmbio de moeda estrangeira durante todo o processo de planejamento da importação. Compreender as taxas de câmbio é vital no planejamento da importação, pois envolve estimar o valor dos produtos na moeda local, calcular os custos de importação, tais como seguro e frete, e determinar o preço final do mercado interno. Isso envolve a conversão de moeda local em moeda estrangeira enquanto paga o fornecedor no exterior em consideração à taxa de câmbio atual. Para evitar que os riscos cambiais afetem o valor final, importadores e exportadores devem criar estratégias de defesa e avaliar se os países têm um ambiente de negócios confiável para investimentos. Podemos afirmar que as taxas de câmbio no Brasil são influenciadas por diversos fatores, como a demanda global, as políticas fiscais e monetárias, os investimentos estrangeiros e fluxos comerciais e a oferta de moeda. Para manter a estabilidade e reduzir as flutuações da taxa de câmbio, o Banco Central do Brasil implementou medidas específicas e o mercado de câmbio é geralmente intervencionado para atingir uma volatilidade moderada da taxa de câmbio. O Produto Interno Bruto é utilizado para determinar a abertura de um país ao comércio internacional. Essa medida envolve a divisão da soma das exportações e importações pelo custo de todos os bens e serviços produzidos no mesmo país em um único ano. Nesta etapa, é relevante que você considere também o grau de abertura dos países. Para compreender o nível de participação de um país no comércio mundial e integração na economia global, o grau de abertura é fundamental. O grau de abertura de uma nação mostra sua ânsia e capacidade de se envolver em transações comerciais com outros países, seja importando ou exportando. E isso é especialmente crucial em um mundo no qual tudo está se tornando mais interconectado. Um país com alto grau de abertura busca ativamente oportunidades comerciais e abraça a concorrência global, gerando inúmeros benefícios econômicos. Ao abrir suas fronteiras, um país pode acessar uma gama mais ampla de bens e serviços, oferecendo mais opções aos consumidores domésticos. Com a abertura comercial, vem o incentivo à inovação e à eficiência produtiva, à medida que as empresas se expõem a um ambiente competitivo mais amplo, levando à busca de melhorias em qualidade, custos e tecnologia. Portanto, avaliar o grau de abertura de um país é fundamental para compreender sua posição na economia global, bem como os obstáculos que se encontra e ainda, igualmente, para reconhecer as perspectivas que tem. Vale a pena notar que a importância do comércio se correlaciona com os tamanhos dos países. As nações maiores, geralmente, optam pelo comércio interregional em detrimento do comércio internacional, resultando em um grau reduzido de abertura.
Por outro lado, países menores, com recursos limitados, têm altos níveis de abertura e são tipicamente mais dependentes do comércio internacional. Além disso, como saber se o país que o agente ou empresa de comércio exterior está se relacionando apresenta riscos ou é confiável? Bem, diferentes países são avaliados por seu ambiente de negócios e condições de comércio internacional, usando o índice Doing Business, que é uma ferramenta eficaz preparada pelo Banco Mundial. O índice mede vários fatores e depois atribui uma pontuação, classificando cada país em uma das 5 categorias. Aqueles com mais de 80 pontos são considerados livres, enquanto os países principalmente livres pontuam entre 70 e 79,9 pontos. Os países com entre 60 e 69,9 pontos são considerados moderadamente livres, e aqueles entre 50 e 59,9 principalmente não livres. A nota reprimido, abaixo de 49,9 pontos, mostra um ambiente com as maiores restrições de negócios. Os formuladores de políticas devem priorizar a liberdade econômica e processos comerciais eficientes para reforçar melhores classificações. Nesse sentido, a classificação dos países nessas categorias, com base no índice Doing Business, reflete a variedade de ambientes de negócios existentes ao redor do mundo e destaca a importância de políticas e reformas para promover a liberdade econômica, a eficiência e a transparência nos processos de comércio internacional. Portanto, como profissional desta área, é importante ficar de olho, viu? Além disso, outro tópico importante que te ajudará nesta jornada é o conhecimento sobre as agências de risco. Mas o que são elas, afinal? Bem, empresas e governos que buscam serviços financeiros têm sua qualidade de crédito avaliada por agências de classificação de risco. Essas agências usam o risco de inadimplência para categorizar os emissores como governamentais ou privados e determinar sua propensão a pagar dívidas. As organizações de avaliação de crédito auxiliam na apreciação da qualidade de crédito, o que ajuda os investidores e as instituições financeiras a examinar os riscos e a tomar decisões de investimento bem informadas. Nesse sentido, você pode perceber que quando se trata de importações, a taxa de câmbio desempenha um papel fundamental. Essa variável econômica é um fator vital que influencia significativamente a competitividade e os custos dos produtos estrangeiros. Uma taxa de câmbio favorável pode tornar as importações mais acessíveis, impulsionando o comércio internacional e ampliando as opções disponíveis para os consumidores e empresas. Além da taxa de câmbio, outro aspecto relevante para os especialistas em comércio exterior é a avaliação da abertura econômica de uma nação, pois ela reflete o grau de liberalização comercial de um país, envolvendo políticas e acordos que promovem a facilitação do comércio internacional. Ao analisar a abertura econômica de uma nação, os profissionais de comércio exterior podem identificar as oportunidades e os desafios associados às transações comerciais com um determinado país. Parabéns pelo seu empenho nos estudos! Espero que este vídeo tenha contribuído para a sua jornada de aprendizado. Bons estudos!